Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Cresce Esclarece e o tema de hoje é Gestão Financeira de Pequenas e Microempresas. E quem vai participar hoje vai ser o Rogério Cota, ele é contador, administrador e empresário. Bom dia, Rogério, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem. Obrigada pela sua participação aqui no Cresce Esclarece. Rogério, eu tenho uma pergunta aqui para você. Claro. Você acredita que no Brasil os empresários estão preparados para o sucesso profissional? Olha, é uma pergunta para a gente começar já bem, capciosa. Né? Capciosa. Eu vou responder de uma forma diferente, porque senão estaria entrando com um julgamento, né? De quem está preparado e de quem não está. Eu vou falar também do ponto de vista da minha vivência, né? Do que eu tenho vivido hoje com os micro e pequenos empresários, os corretores, que inclusive deve ter alguns clientes assistindo aí. O micro e pequeno empresário, e especificamente o corretor, muitas vezes ele começa o negócio por sobrevivência, né? Então ele começa a ser um corretor, começa a vender, ele não tem uma visão empresarial. Então não dá para dizer que ele está preparado, mas ele está no caminho, ele está caminhando para se preparar. Então eu tenho orientado os clientes, né, e eles não têm noção de gestão, de empresa, quanto custa de imposto, eu falo, foca naquilo que você faz de melhor, que é vender. O restante, a questão de abertura de empresa, de imposto, de gestão, eu vou te orientando à medida em que você for evoluindo. E aí é a caminhada que gera a preparação para se tornar um empresário. Né? Já com relação a sucesso, sucesso também é muito relativo, né? O que é sucesso para mim não necessariamente tem a mesma finalidade para você. Eu posso dizer 3 pontos que eu faço que eu considero como parte do sucesso como pessoa e como empresário, né? São 3 coisas, deixa eu até ler aqui. A primeira é a ação, né? Hoje a gente vive num mundo de muita informação, né? A gente tem informação, você entra no Google, santo Google, né? Que ele resolve muitos problemas. Então você tem muita informação, mas essa quantidade de informação, ela acaba impedindo a gente, muitas vezes, de ir para a ação. Então só fico, é conhecimento, informação, e eu esqueço da ação. Então acho que é um ponto primordial, informação, e o que eu vou fazer com essa informação? Colocar ela para ação. O segundo é autorresponsabilidade. Para mim, isso tem funcionado muito. E autorresponsabilidade no sentido que tem situações que acontecem que são externas a nós e tem situações que são internas. O que é externo não cabe a nós decidir, porque assim, um corretor vai fazer uma visita, tá fazer um fechamento de um imóvel, vai fazer uma visita, cai uma tempestade. É um evento externo, você não tem o que fazer com relação àquele evento. E interno é aquilo que você está no seu plano de ação, você pode fazer. O que eu preciso fazer para vender mais? O que eu preciso fazer para melhorar a minha empresa? Então isso é o que você tem que agir para alavancar o seu negócio. A gente está falando de gestão, né, de melhorar a sua gestão. Você tem que saber o que você não tem para você correr atrás e ir implementando. Mas esse tipo de situação, muitas vezes a gente não consegue, um empresário não consegue resolver sozinho. Ele precisa buscar a ajuda de um profissional para gerir o negócio dele, né? E eu queria saber assim com você, o principal ponto para o sucesso, porque assim, o que realmente ele tem que levar em consideração? O que para ele tem que ser importante para chegar no final e não ter a falta desse sucesso? Você pode me dizer, por gentileza? Como eu disse, né, são vários fatores, mas eu acredito que assim, vamos focar um pouco então em parte de gestão financeira, né? Eu acho que você ter noção daquilo que você gasta, você ter noção de quanto você custa para ter a sua empresa, para você gerir minimamente a sua empresa. Um fator também de sucesso que eu considero é networking. Então assim, eu, por exemplo, a semana que vem, acho que 10 dias, a gente vai ter um evento grande aqui em São Paulo de corretores. Que bacana. E eu tô lá no meio, porque eu como empresário e tendo a oportunidade de vir aqui no Cresce e falar para os corretores, eu preciso saber qual é o mundo em que esses corretores vivem, o que está acontecendo no mercado imobiliário. E você acha que talento ajuda também no sucesso? Talento ajuda, com certeza. Mas o talento ajuda, mas não é o fator predominante. Sim. Eu acho que assim, o talento, se ele for só pelo talento e não tiver ação, você não chega a lugar nenhum. Então, o talento com ação, com esforço,
É isso que eu estou falando, você buscar um network, você ir num evento. E o que acontece muitas vezes, Cris, que eu reparo, por exemplo, vamos num evento? Vamos. Aí, em vez de a pessoa ir sozinha no evento e conhecer pessoas de mundos totalmente diferentes e conversar com pessoas que ela nunca viu para ampliar, ela convida um amigo, vamos comigo. Aí você chega lá, assiste as palestras, tudo legal, faz a diferença. Mas você não cria relacionamentos novos, você não conversa com pessoas de mundos diferentes do seu. Eu acho que isso é um fator, né, primordial para você criar novos horizontes. Porque às vezes um insight que você tem com uma pessoa que você nunca conversou pode revolucionar o seu negócio. Pode mudar seu mundo. Então o negócio é fazer contatos, ampliar o networking. Sempre. E você acha que crescer rápido demais pode ser um problema ou uma solução? Bom, pode ser um problema bom. Pode ser um problema Mas bom. como você vai gerir esse crescimento rápido demais? A gente está falando de crescimento rápido, eu estou supondo que a empresa está com recurso financeiro. Sim. Se a empresa está com recurso financeiro, ela consegue administrar os problemas melhor, porque vamos supor que o corretor, o que ele faz de melhor? Eu faço venda, eu sei vender e tal, vendi bem, estou cheio de recurso e tenho problema para começar a ampliar o meu negócio. Você tem recurso para contratar uma pessoa que saiba fazer aquilo que você não sabe. Então, é um problema bom de se resolver. Então, é aquilo que eu estava falando com você. Às vezes, sozinho, a gente tem que ter ação, tem que ter objetivo, tudo. Mas a gente também tem que contar com a ajuda de profissionais que, às vezes, fogem da sua área, mas que eles sabem mais do que você para que o seu negócio tenha sucesso. Isso. É assessoria, né? É o que eu falo, que eu estava dando o exemplo desse corretor, né? Que é nosso cliente agora. Ele não tem noção de empresa. Então, ele está tendo, acredito que uma boa assessoria, porque eu me dispus, eu falei, faz o que você faz de melhor e conforme você vai dando os passos, você vai me perguntando e eu vou te orientando. Você tem clientes, né? Eu tenho clientes corretores, sim, tenho vários clientes corretores e que a gente troca ideias. E esse em específico eu estou acompanhando bem de perto, justamente porque ele me colocou essa dificuldade. Ele falou, nunca fui empresário, estou abrindo empresa agora, não sei como é que funciona. Então, eu vou dando essa tranquilidade, esse respaldo para ele poder ir caminhando. Ô, Rogério, você como uma pessoa que assessora corretores de imóveis, trabalha nessa gestão de negócios, o que você mais sente de dificuldade em relação aos corretores de imóveis? O que eles mais esperam do seu negócio, mas o que você acha que mais impede deles chegarem nesse sucesso profissional na empresa? É porque assim, a gente tem... eu falei empresarial, né? Eu falei dessa questão de autorresponsabilidade, as coisas que estão externas. A gente tem muita interferência externa, né? Hoje. E você conseguir gerar uma renda mensal é um fator que demanda tempo e assim, de onde você é especialista, né? O corretor ele tem que ser um bom vendedor. Sim, né? Um bom intermediador. Conhecer muito do mercado. Isso, e as demais coisas às vezes vai ficando para trás. Então, acho que uma assessoria boa é fundamental. No caso, você... No caso, nós, isso. E assim, na hora que a pessoa ela monta o negócio dela, ela elabora o negócio dela, como é que é o controle de recursos financeiros? Quais as dicas que você dá? Porque muitas vezes isso daí foge um pouco do controle, né? Que nem você falou de fatores internos, que algumas vezes a gente tem um controle dos fatores internos, mas existem os fatores externos que a gente não tem um controle. E muitas vezes a gente acha que vai gastar um X e acaba gastando 5 vezes esse X. E como é que o empresário ele faz para ter um mínimo desse controle financeiro na imobiliária, por exemplo? Não, isso é extremamente importante. Para a gente falar de gestão financeira, a gente precisa começar a falar, eu falo que é gestão arroz com feijão, que é o básico, né? Então, quando eu vou conversar com um cliente, a primeira coisa que eu pergunto, você sabe quais são os seus custos fixos? Muitas vezes ele sabe de cabeça. Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aluguel, tenho telefone. Eu falei, não, você faz uma lista, pode ser um papel de pão, mas você faça uma lista, item por item, de quanto custa a sua empresa, ela faturando ou não, você vai ter que pagar. Você tem que pagar a luz, o aluguel, você tem que pagar. O que eu chamo isso de clareza? Você começa a criar uma clareza, né? Você cria um mapa mínimo de quanto você custa.
Bom, se eu custo 10, então minimamente eu tenho que fazer uma renda de 10. Sim. Então, mas para manter um equilíbrio, aí não está tendo lucro. Não está tendo lucro, mas a gente precisa partir da clareza de quanto eu preciso, qual é o mínimo que eu preciso. Sim. Né? Para se manter. Para se manter. Partindo daí, se eu tenho um custo fixo de 10 e eu quero ganhar 10 de lucro, então, teoricamente, eu preciso faturar 20 por mês. Sim. Né? Esse é o primeiro passo. E que eu acho fundamental, você saber quanto você custa, ou quanto que a empresa custa mensalmente. Mas isso aí, como é que ele consegue ter essa visão? Como é que é feita essa análise de quanto ele vai gastar, quanto ele vai precisar ganhar? Eu acho que tem um pouco dessa dificuldade aí, né? Então, é porque assim, colocar no papel, Cris, acho que o fundamental é você discriminar. Você tem que saber minimamente quanto que você custa, linha por linha. E tem alguns sacrifícios que devem ser feitos também aí, né? Alguns cortes. Mas para você saber os cortes que eu tenho que fazer, eu preciso saber quanto que eu gasto. Linha a linha, né? Esse é o arroz com feijão. E aí você está falando da interpretação do fluxo de caixa para definição de estratégia da empresa, é isso? Na interpretação do fluxo de caixa, por exemplo, quando a gente coloca no papel, e eu posso, se eu tenho um custo fixo de 10, eu posso projetar isso no tempo. Bom, eu tenho 10 hoje, 10 o mês que vem, 10 o mês que vem. Então, eu já sei que na linha do tempo eu tenho que ter esses 10 por 10 a 10. Então, eu já defino, bom, se eu tenho os 10 e eu quero ganhar 20, aí você começa a ter um custo fixo mensal e você começa a projetar uma receita que você precisa. Então, você começa a trabalhar em cima de um número. Bom, eu preciso faturar, se eu tenho 10 de custo fixo e eu quero tirar um lucro de 10, então preciso faturar 20. Então você já começa a trabalhar com um número na cabeça. É 20. Você falou. É 20. Mas esse daí é o mínimo para você não fechar as portas, né? Essa é a minha dúvida. Os 10 é o mínimo para você não fechar a porta. Aí, acima disso, o excedente é o lucro. É o lucro. Então, você já coloca 20. Se você quer ganhar 10, você já coloca a sua meta como 20. A gente já está falando de meta. Né? Porque isso está te dando clareza de quanto efetivamente você precisa ganhar, você precisa faturar para ter um lucro de 10. E eu vou mais além. Quando você começa a gerar esse fluxo de caixa projetado, né, que são as despesas fixas mensais, e você faz uma conta, bom, eu tenho uma despesa de 10 por mês. Sim. E eu faço uma venda a cada 3 meses. Poxa, então significa que eu tenho 30 mil reais em 3 meses e aí é que eu vou ter a minha primeira entrada. Então, o que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar que você tem que ter, no mínimo, 30 mil reais na sua conta para suprir os 3 meses até que você tenha uma entrada. Sim. E aí, essa entrada é de 40. Qual que é o lucro que você está tendo? 10 mil? De 10 mil. Porque os outros 30 você tem que deixar lá para suprir os 3 meses. Mas aí você tem que pensar, eu não sei, aí você tem que pensar no lucro da empresa e tem que pensar também em guardar dinheiro para futuras dificuldades que a empresa possa ter. Não é assim que funciona, mais ou menos? Isso, então. Isso aí você pode colocar na sua linha de custo fixo. Tudo. De eventualidades. Sim, é água, luz, eventualidades, investimentos, treinamentos. Isso aí você coloca como um ideal. Né? E você vai dando passo a passo. Bom, esse mês eu não consigo, mas eu consegui X. Mas você tendo clareza disso, você vai conseguindo construir isso. Sim. Que eu acho que é o primeiro passo. Com certeza. Rogério, chegou uma pergunta aqui. Luiz Costa, ele é de Barueri. Ele está perguntando assim, como devo me preparar para abrir um pequeno negócio e me preparar com o essencial para todas as questões burocráticas de mudar de funcionário para empresário? Legal. Boa uma pergunta boa, né? Ele quer sair da parte de funcionário para se tornar um empresário. Bom, Luiz, a primeira coisa que eu faria, né, como empresário, é você montar um plano de negócio. Né? Então, bom, eu quero montar um negócio. Legal. Quanto que custa esse negócio para montar? Né? De ter um aluguel, que eu volto para a despesa fixa, né? Bom, eu vou ter um contador. Contador é primordial, né? Você vai ter um contador, quanto custa para abrir a empresa, quanto custa o aluguel, a luz. Então, você tem um mapa. E aí, com esse mapa, você fala, bom, mas e se eu demorar 3 meses para vender um imóvel? Então, você tem que ter um capital de giro de, no mínimo, 3 vezes. Né? Então, aí você, entendeu? Tudo depende da clareza. Então,
eu acho que o primeiro passo é o plano de negócio, ele te dá essa diretriz. Ele vai montar exatamente o que você tem que fazer e quanto isso vai custar. Por quê? Porque enquanto ele tem CLT, ele tem uma renda recorrente, sim, ele vai se preparando para ter esse montante de dinheiro e quando ele fizer a transição, ele vai ter a tranquilidade do que ele definir, de 3, 4 meses de capital de giro para poder vender o primeiro imóvel e aí ele começa a girar o negócio. Então Rogério, exige um baita estudo, né, da pessoa para montar antes uma empresa, né? É uma coisa que tem que ser bem pensada. Então, os índices do Sebrae são interessantes porque eles dizem que 70% das micro e pequenas empresas depois de 4 anos fecha. Fecha porque não tiver... tão irrisório, achei que era mais. Fecha porque sim, porque não tiveram um planejamento... antecipado. Tem a ilusão de que agora eu vou ser empresário, vou ser dono do meu negócio e tal, não tenho mais horário. Mas é o contrário, aumenta a responsabilidade, porque você tem que fazer o seu. E aí não é só a sua partezinha, né? Porque às vezes você, como CLT, às vezes você tem uma função e você fica só naquela função. Como empresário, não. Como empresário, e esse microempresário que a gente está falando, quando ele começa, ele está sozinho. Ele precisa vender, ele precisa comprar, ele precisa entregar, ele precisa fazer um pós-venda, ele precisa conversar com o contador. Ele é responsável pelo pagamento do salário dos funcionários. Dos funcionários, então ele faz tudo. Rogério, mas então ser empresário dá muito mais trabalho do que ser funcionário? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, particularmente, eu já entrei nesse mundo, meu pai me colocou para trabalhar com 13 anos no escritório. Então, eu já entrei para esse mundo de empresário, né? Eu não sei como que é trabalhar com regime CLT. Então, sempre fui responsável por criar a minha renda, por criar a empresa, por desenvolver as pessoas. Então, para mim, isso é o que existe de melhor, porque eu, como eu falei sobre autorresponsabilidade, eu sou responsável por aquilo que eu crio. Exatamente, com certeza. E eu indico, se a pessoa está conectada... Você é responsável por aquilo que cativa. Se a pessoa está conectada em largar um CLT e ir para o lado empresarial, a minha indicação é que você se prepare antes com um plano de negócio, vá conversar com pessoas que estão nesse mundo, vá conhecer como é que é ter uma corretora. Veja o dia a dia desses empresários. Você indica alguns cursos para a pessoa fazer, alguns... Olha, eu indico, como eu falei aqui de network, vai ter um evento agora sobre corretores e lá eles vão falar, tem muitos palestrantes excelentes e corretoras bem grandes que vão falar sobre o mercado, tendência, tecnologia, o que acontece no dia a dia. Então, eu acho que isso é fundamental, mas não ir uma vez, ir sempre. Manter a saúde financeira da empresa nesse cenário é difícil? Porque a economia ela está cheia de altos e baixos, né? O mercado imobiliário faz parte desses altos e baixos. É difícil manter a saúde financeira? É difícil. Mas não é impossível. Né? É por isso que eu falo da importância da gestão, né? Porque a gente estava discutindo agora sobre o capital de giro. Né? Então, se você mantém a sua empresa com capital de giro, sabendo que, na média, você vende um imóvel a cada 3 meses, você tem que ter um capital de giro de 3 meses. Quando você atinge esse ideal do seu capital de giro, você pode trabalhar 3 meses tranquilo, sabendo que as contas estão pagas. Você não trabalha sob pressão. Eu preciso vender porque senão não tenho como pagar. Né? Isso gera um certo conforto para você trabalhar com a liberdade na venda e fazer as coisas com mais tranquilidade, pausada, sem querer atropelar, né? Porque às vezes... o que eu percebo, não vou falar mal do corretor, mas o que já aconteceu comigo, que o corretor, ele não quer saber o que eu preciso, né, onde eu quero comprar, ou onde eu quero investir. Ele quer resolver o problema dele para ele receber a comissão. Então, ele quer acelerar o processo e muitas vezes ele não escuta o cliente, o que realmente o cliente está precisando naquele momento, que eu acho que isso é fundamental. Então, né? o fundamental é você conversar com o seu cliente, saber as necessidades dele e focar naquilo que realmente ele está precisando. Eu acredito que isso, e não só corretor, né? Qualquer profissional, meus clientes, quando eu vou conversar... segmento, né? Exatamente, meus clientes na contabilidade, quando eu vou conversar com eles, eu preciso escutar aquilo que ele está precisando. Porque não adianta eu levar para ele uma coisa que ele não quer. E, de repente, pode acontecer os imprevistos, né? Alguma coisa assim do tipo, o corretor fica, vai lá, Deus me livre, uns 5 meses sem receber um honorário. De que maneira ele pode gerenciar esses meses de dificuldade, Rogério? Então, hoje a gente tem 2 maneiras, né? Isso como empresário, né? Quando você é empresário, você tem que pagar um prolabore, que tem um recolhimento do INSS.
Então, se você tiver um afastamento, você tem direito a receber o afastamento sobre aquele valor. Se você recolhe sobre um salário, você vai receber um salário de afastamento. Para complementar a renda, inclusive eu faço isso, eu faço um seguro de vida. Tem hoje seguros que você faz, que não custa caro e que me dá esse respaldo. Se eu, eventualmente, acontecer algum acidente, alguma coisa, eu precisar me afastar... É uma opção. Eu tenho uma renda, que isso gera uma certa segurança, né? E a questão de o corretor, de repente, ganhar um ótimo honorário e separar uma reserva disso em alguma aplicação, você acha que isso é válido também? Sim, eu acredito que, assim, nessa linha que eu falo de custo, de custos iniciais, você pode prever tudo ali. As despesas, os investimentos com treinamento, as aplicações, né? Eu assim, pessoalmente, eu considero a minha aplicação como um boletim a pagar. Porque assim, tem que ter aplicação que que o corretor consiga, né, mexer nela, quando ele precisa desse dinheiro, porque às vezes tem aplicações que você não pode mexer nesse dinheiro. Mas eu acho que no caso não seria o mais correto, seria alguma aplicação que rendesse e que ele pudesse utilizá-la, né, quando ele precisasse, né? Tudo depende do perfil do seu investimento. Exatamente, né? Por exemplo, o capital de giro, ele não necessariamente precisa ficar na conta corrente, você pode fazer uma aplicação automática. Né? Aí, dependendo do investimento que você vai fazer, se você quer um investimento a curto prazo e a qualquer momento você pode mexer, tem características específicas para você investir. Com certeza. E é possível o corretor, o empresário, identificar quantos imóveis, por exemplo, ele precisa intermediar para que as receitas empatem com seus gastos? É possível ele fazer essa análise de quanto ele tem que vender de imóveis? Desculpa, intermediar. Quando é o empresário inicial, né, que nem é o Luiz, né, que fez a pergunta, eu estou querendo migrar, ele ainda não tem a média, né, ele não tem o Luiz Costa, é isso. Luiz Costa, ele não tem um histórico, que ele está entrando no mercado. Aí é difícil falar, dá para falar daqui para frente, né, se ele tem um custo fixo de 10, então minimamente para sobreviver ele tem que faturar 10. Com certeza. Agora, quando você começa a criar um histórico, já tem 1 ano de empresa, você tem um histórico, eu vendi 3, 4 imóveis no ano, então isso me dá uma média. E essa média você consegue projetá-la para frente. É que as coisas parece que ficam mais fáceis com o decorrer, né, do seu negócio. Ele vai dando certo, vai ampliando, você vai adquirindo mais segurança, são novos contatos. Eu acho que o começo sempre é um pouco mais complicado. E a gestão financeira, quando a gente coloca tudo isso num papel ou num sistema, quando a gente começa a ter um histórico, esse histórico ele cria cenários futuros que a gente pode montar, né? Porque é a média de despesas, é a média de receita. Sim, fica mais fácil ver isso, E aí você consegue projetar isso para o futuro e te dar algumas características, alguns passos do que você vai poder executar para frente. E ter menos erros possíveis, né? Minimiza, né? Minimiza. Não dá para você se livrar de todos, né? E Rogério, é comum um empresário misturar suas finanças pessoais com as empresariais? Como é que isso, principalmente quando o negócio ele é pequeno, como é que isso funciona? Comum. É comum. Extremamente comum. E nesse ponto eu digo que não é só os micro e pequenos empresários, né? Eu tenho orientado bastante os clientes. A gente faz uma... eu considero como um erro, né? Porque assim, são entidades separadas, né? Pessoa jurídica e pessoa física. Aí o empresário fala, não, mas eu sou a pessoa jurídica, eu sei que você é a pessoa jurídica, né? Porque muitas vezes é empresário individual, né? Só tem o CNPJ. Eu falei, não, então a gente tem um CPF e um CNPJ. São diferentes. CNPJ, você fatura, emite a nota, recebe na conta da pessoa jurídica, paga as despesas, os investimentos, o que sobrar é lucro. Esse lucro você transfere para a sua pessoa física e aí lá você faz o que você quiser com as despesas pessoais, porque essa característica de transferência é que caracteriza o lucro. E esse lucro a gente aponta na contabilidade e isso ele é isento. Você não paga mais imposto porque você já pagou na jurídica. Entendi. Então, a contabilidade... E facilita, né, você visualizar esse lucro quando você tem as duas coisas separadas, né? Sim, e facilita a gente montar esse mapa. E até dá um certo ânimo, né? Falei, nossa, olha só o que está acontecendo. Não, ele facilita a parte de gestão financeira para eu fazer análise, porque aquelas despesas são da empresa, eu consigo fazer análise, consigo projetar. Facilita a contabilidade e fica a contabilidade correta, porque... Mesmo, as pessoas falam, mas a minha empresa é pequena, não precisa de contabilidade. Não. Tudo precisa. Todas as empresas a gente faz contabilidade e aponta o lucro, informa para a receita o que foi lucro, o que não foi.
Então, eu pego muito no pé dos clientes. Isso é bacana. É imprescindível fazer essa separação. E deixa eu te perguntar, existe uma diferença entre ter dinheiro em caixa e ter lucro? Ter lucro. É o que a gente estava falando até agora, né? Fluxo de caixa com o lucro, né? O excedente do seu lucro, depois... Por isso você vê como a gestão, ela aponta para os passos futuros, né? Porque se você sabe o que você tem de capital de giro, o excedente é aquilo que você pode tirar de lucro da empresa. Para você ter uma tranquilidade financeira para trabalhar. Bom, a gente está encerrando mais um Cresce Esclarece de hoje. Estou agradecendo a participação aqui do Rogério. Muito obrigada, Rogério, pela sua participação. Você quer deixar uma palavrinha final? Eu que agradeço. Foi um prazer participar. Eu gosto muito dos eventos e eu acompanho sempre vocês aqui. E o que eu gostaria de deixar é assim, a clareza no negócio, não importa se você está começando agora, se você faz por pessoa física as suas corretagens, a clareza das despesas e o planejamento do que você quer, porque muitas vezes a pessoa abre uma empresa como sobrevivência, mas ela não sabe o que ela quer, onde ela quer chegar. Né? Então você, colocando clareza e montando um plano de onde você quer chegar, a caminhada depois, se você precisar, a gente faz junto e eu vou te acompanhar aí pelos próximos passos. Gente, obrigada a todos e até a semana que vem.